Chegamos em fevereiro e o programa Futebol Gaúcho tem uma grande novidade a partir de agora. O programa Futebol Gaúcho está também na NET TV no canal 6. Agora em data e horário novo, todas as terças às 19h30. Vamos conferir as atrações do programa de hoje. Tudo sobre a rodada do Gauchão Ipiranga 2018. O Caxias segue na liderança. O Brasil de Pelotas encostou na pontuação. Lincoln, a jovem promessa do Grêmio, está emprestado ao Rizespor da Turquia e nos fala de sua experiência atuando no futebol turco. A divisão de acesso do Rio Grande do Sul também está na nossa pauta. Veja a preparação dos clubes para a competição. O futebol transforma vidas. Conheça a Lulinha, que tem uma escola de captação de atletas para garotos em vulnerabilidade social. Eu sou Alex Bagé e começa agora o programa Futebol Gaúcho no Facebook, YouTube e na NET TV no canal 6. Sejam todos bem-vindos ao programa Futebol Gaúcho, para atualizar tudo aquilo que de mais importante aconteceu nos últimos dias. Pelo menos uma vez por semana a gente atualiza o que de mais importante acontece no futebol do Rio Grande do Sul. Já na abertura do programa eu quero agradecer a todos os compartilhamentos, as mensagens e principalmente a interatividade com o canal Futebol Gaúcho pelas mídias sociais. E lembrando que a partir de hoje, terça-feira, ou seja, mudou, não é mais na segunda. Toda terça, às 7h30 da noite, além das nossas plataformas digitais, com o canal Futebol Gaúcho, no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, no canal 6 da NET. Toda terça-feira, 7h30 da noite, a gente vai falar sobre o futebol do Rio Grande do Sul. Aliás, Gauchão que já completou 5 rodadas, e nessas primeiras 5 rodadas nós temos algumas curiosidades. Por exemplo, o Caxias e o Brasil de Pelotas, os dois times do interior, seguem na ponta na tabela de classificação. O Caxias fazendo uma campanha realmente que chama a atenção com o comando do Luiz Carlos Vinck. O Brasil de Pelotas, inclusive, bateu o Internacional no final de semana com o comando do Klemer. E o Grêmio, que era tido aí, quem sabe, depois de ser campeão da Libertadores, como um dos favoritos a ocupar os primeiros lugares no Campeonato Gaúcho, o Grêmio faz uma campanha muito abaixo da média, correndo risco não apenas de eliminação da parte de classificação, como até, neste momento, um risco da zona do rebaixamento. Mas sobre o Campeonato Gaúcho, nós vamos agora destacar e mostrar para você que está em casa aí a tabela de classificação e os jogos que marcaram a 5ª rodada do Gauchão. Bom, vamos repassar então os jogos da 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Teve o Grêmio perdendo em casa, dentro da Arena, ainda no sábado, no jogo das 9h30 da noite para o Cruzeiro. O Grêmio perdeu pelo placar de 1-0. O Internacional no domingo foi até Pelotas, no Bento Freitas, acabou perdendo para o Brasil, também pelo placar de 1-0. Depois nós tivemos ainda no domingo o Caxias empatando em casa no Centenário pelo placar de 2-2 com o São José. O Veranópolis também jogando em casa lá no Antônio Davi Farina venceu por 1-0 o São Luís de Juí. Esses os jogos do domingo, porque na segunda-feira nós tivemos 2 partidas fechando essa 5ª rodada. No estádio dos Eucaliptos, o Avenida empatou com o Juventude pelo placar de 2-2 e o Novo Hamburgo, dentro do estádio do Vale, empatou em 0-0, empatou sem gols dentro de casa com o São Paulo de Rio Grande. E com esse empate, o Novo Hamburgo acabou somando mais um ponto na tabela de classificação e deixou o Grêmio na lanterna. Aliás, vamos agora então para a tabela de classificação do Campeonato Gaúcho depois dessas 5 rodadas.
A tabela de classificação, então, que mostra o Caxias líder com 13 pontos, também com 13 o Brasil de Pelotas é o segundo colocado, o São José de Porto Alegre é terceiro com 10, Internacional é o quarto colocado com 9 pontos ganhos, o Veranópolis é o quinto com 7, também com 7 o Cruzeiro é o sexto colocado, o São Luís de Juí é o sétimo colocado com 6 pontos e o Juventude na oitava colocação fecha os 8 primeiros classificados. O Juventude é o oitavo com 5 pontos ganhos. O Avenida é nono colocado também com 5. O São Paulo de Rio Grande, ainda correndo o risco de rebaixamento, é o décimo colocado com apenas 4 pontos ganhos. Novo Hamburgo, o atual campeão, tem 2 pontos ganhos depois de 2 empates na competição e é o 11º colocado. E o lanterna da competição é o Grêmio, de 15 pontos, apenas 1 conquistado. E o programa Futebol Gaúcho tem trazido já nas últimas edições sempre um bate-papo com destaques no futebol do Rio Grande do Sul, mas que estão espalhados aí pelo mundo. O João Batista Filho fez um bate-papo muito legal com uma joia do futebol gaúcho. Eu estou falando do Lincoln, meia que começou e ainda é do Grêmio, passou por muitas categorias de base da seleção brasileira e atualmente está atuando no futebol da Turquia. João Batista Filho conversando com o Lincoln, uma joia aqui do futebol gaúcho. O canal Futebol Gaúcho hoje recebe, na realidade não recebe, né? A gente está fazendo uma viagem, cruzando o planeta, indo até a Turquia para conversar com Lincoln, 19 anos, meia que ainda pertence ao Grêmio, talento da base tricolor, que está hoje... Me fala o nome do teu time, é Rizaspor, é isso, Lincoln? Tudo bem? Prazer te receber aqui. Tudo bem, prazer é meu estar aí atendendo vocês. O nome do time é Rizaspor. Ah, é um pouquinho mais trabalhado. Como é que tá a vida aí na Turquia, meu? Muito bem, mano. Muito bem, graças a Deus. A equipe tá muito bem na competição. Tivemos um último jogo agora, jogamos domingo. Graças a Deus conseguimos sair com a vitória. Vai ser uma caminhada bastante longa, mas o grupo tá bastante focado aqui para ir em busca dos objetivos. Pois é, vamos falar um pouquinho da tua vida. Tu tem 19 anos, há um bom tempo aí ganhou página de jornal, dizendo que tu poderia ser um dos principais jogadores do tricolor, subiu com o Filipão, foi muito bem em algumas partidas e teve essa saída até precoce para a Europa. Como é que isso tudo aconteceu na tua vida, Lincoln? Foi tudo muito rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido. Meu empresário tinha me comentado sobre a proposta que tinha chegado de empréstimo. Eu até conversei com o professor Renato na época, ele falou que poderia ser bom para mim. Eu também achei que era melhor para mim, foi um dos motivos que eu fui conversar com ele também, porque vai ser uma oportunidade, uma porta que se abriu, muito boa na Europa, né? Campeonato diferente, outras culturas, um campeonato muito intenso aqui, mas tudo aconteceu tão rápido, mas isso vai ser muito importante para minha carreira. Eu sou um jogador muito jovem ainda, então vim para cá onde eu poderia ter mais sequência de jogos para, se no caso, poder voltar para o Grêmio, voltar focado, com compromissos e tudo. No caso, mais rodado, como a gente fala aí. Claro. Bom, tu foste titular muito cedo. Tu acha que subiu cedo demais, que isso prejudicou um pouquinho? Tu precisava ter ficado um pouco mais na base, que foi um assunto bastante comentado, ou não, tu subiu na hora que tinha que subir mesmo? Cara, eu acho que eu subi no momento certo. Muitas pessoas podem falar que eu queimei etapa, mas para mim, eu acho que eu subi no momento certo, porque eu jogava nas categorias de cima, na base. Eu disputei uma Copa São Paulo, um dos campeonatos mais disputados, mais difíceis da categoria de base, mesmo onde tem todos os clubes. Mas disputei brasileiro, disputei muitos campeonatos pela categoria de cima. Era convocado para a seleção diariamente, vamos falar assim, quando tinha convocações. E fiz um profissional, tanto que eu nem estava jogando na base, eu não estava jogando muito. O treinador da categoria de cima me subiu, porque eu não estava jogando na minha categoria.
Ele me subiu, me deu uma oportunidade na categoria de cima, eu pude ir bem. O Felipe, no outro dia, íamos fazer um coletivo contra o profissional e, graças a Deus, eu fui muito bem. Eu acho que eu não queimei etapa porque, como eu falei anteriormente, né, eu joguei um monte de categoria acima e o treinador que me subiu foi um treinador campeão do mundo, foi o Filipão. Então, eu acho que eu não queimei etapa, porque o Filipão não iria me subir eu, que tinha 16 anos, ou deixar de subir um jogador de 20 anos, porque achava que fez todas as etapas certinho. Eu acho que eu fui muito bem, me desempenhei muito bem, estou no Grêmio desde os meus 9 anos, então eu acho que eu não queimei etapa, não. Bom, a tua vida fora dos gramados aí na Turquia, ela é muito diferente da vida que tu levava aqui no Brasil? Realmente muda muita coisa para ti, Lincoln? Para mim muda muita coisa, sim, muda bastante coisa também. É difícil uma língua diferente no começo, né, mas vai se adaptando muito bem. Tem um tradutor aqui também que me ajuda bastante. Coisa que eu tenho dúvidas ou eu não sei, muitas vezes eu ligo para ele me explicar, para mim poder falar. Mas eu gosto de aprender coisas novas, por mais que seja a primeira vez que tenho saído do Grêmio, de um clube, para poder conviver em outro fora do Brasil. Então eu gosto muito disso, gosto de aprender outras culturas, outras línguas. Mas como eu falei, eu tenho um tradutor que me ajuda muito aqui também. Quando eu, minha esposa, meu filho precisamos de algo, ele está sempre nos ajudando. Ou ligo para ele, ou digito no meu celular. Tem muitas coisas que eu digito no meu celular para eu poder falar o que eu quero. É totalmente diferente também as pessoas também. Vê muitas pessoas com burca, que é a cultura local, né? Cultura local, na verdade, daqui, né? Mas é muito diferente mesmo. É cidade um pouco pequena, mas mais boas. Tem bastante coisa para fazer também, dá para sair com a família tranquilo. E no futebol, Lincoln, muda muito? Tu tá jogando como um cara mais avançado, como um meia, como um volante? Chegou a jogar, em alguns momentos, treinar quase como um volante aqui no Grêmio. O pessoal diz, não, ele tem que ser mais atacante. Como é que tu tá jogando aí na Turquia? Eu tô jogando na minha posição mesmo, na minha posição de origem mesmo, no meio. Porventura não temos muitos jogadores no elenco, treino um pouco, às vezes de segundo volante, como eu treino também do lado do campo, mas tem muitas vezes no treinamento também que o professor não hesita em me colocar no treinamento um pouco de volante, porque sabe que eu tenho que jogar mais para frente. Eu peço para ele também, às vezes, para poder me pôr. Ele fica meio assim, brabo comigo, falando que eu tenho que jogar para frente. Mas é bom também nos treinamentos, trabalhar um pouco mais a marcação no jogo. Isso aí é importante também para mim, eu gosto. Mas ele está me usando mesmo na minha posição, mesmo no meio. Um campeonato que é muito intenso, muito intenso. Tô me adaptando, tô bem melhor do que eu cheguei aqui, tô me sentindo muito melhor mesmo. E graças a Deus confiante para jogar. Lincoln, queria agradecer por participar aqui conosco do canal Futebol Gaúcho. Grande abraço, sucesso para ti, para tua família, para o teu filho que nasceu recentemente. Sucesso aí na tua carreira e que volte mais maduro para o Grêmio, quem sabe até para ajudar como titular. Imagino que tem esse sonho de voltar para o Grêmio, né? Claro, meu parceiro, claro. Muito obrigado, eu que agradeço aí vocês por tudo, por ligar aí. Qualquer coisa, sabe que pode contar comigo. Precisar fazer alguma coisa, sabe que pode contar comigo a qualquer momento. Tamo junto. Tá certo. Lincoln, meio-campista do Grêmio, que está jogando atualmente na Turquia. Valeu, João Batista Filho. Grande papo aí com Lincoln, né? Garoto revelado pelo Grêmio. Para o torcedor do Grêmio, ele ainda pertence ao Grêmio, mas ele está jogando 2 temporadas no futebol da Turquia e foi esse bate-papo que o João Batista Filho trouxe para o programa Futebol Gaúcho. Aliás, eu quero destacar algo interessante. Esse meio de semana, nós teremos 2 jogos. Jogo na quarta-feira, na Arena do Grêmio, o Grêmio jogando em casa contra o Brasil de Pelotas. Na quinta-feira, no Beira-Rio, o Internacional vai receber o São José. Essas 2 partidas foram antecipadas, porque a 6ª rodada do Campeonato Gaúcho
que aconteceria no final de semana, ela vai ser jogada apenas no dia 11 de março, que inclusive é o mesmo dia do Clássico Grenal. A rodada será disputada dia 11 de março, 5 da tarde, e o Clássico Grenal no estádio Beira-Rio será no dia 11 de março, às 11 horas da manhã. Aliás, já que nós falamos no Campeonato Gaúcho e não vai ter a sexta rodada, que ficou para o dia 11 de março, vamos conferir agora os jogos na sua tela da 7ª rodada do Gauchão Ipiranga 2018. A 7ª rodada do Gauchão Ipiranga 2018 marca na quarta-feira, na Arena do Grêmio, o Grêmio jogando contra o Brasil de Pelotas às 9h45 da noite. No Estádio do Vale, no dia 14, Novo Hamburgo joga contra o Cruzeiro. Também no dia 14, 8h30 da noite, no Pastareio, São José contra o Avenida. Ainda no mesmo dia, lá no 19 de outubro, em Ijuí, o São Luís joga contra o São Paulo. Também no dia 14, nós teremos ainda no Antônio Davi Farina, Veranópolis e Caxias. E aí na quinta-feira da outra semana, no dia 15 de fevereiro, no Beira-Rio, às 9h30 da noite, fechando a 7ª rodada do Gauchão Ipiranga 2018, o Internacional jogando contra o Juventude no Estádio Gigante da Beira-Rio. Esta a 7ª rodada do Gauchão Ipiranga 2018. O Campeonato Gaúcho ele é disputado na elite, como nós estávamos falando, mas também tem a divisão de acesso, que vai começar a ser disputada a partir de março, onde pelo menos 2 equipes terão garantia de acesso de jogarem a elite do futebol gaúcho na temporada 2019. E nós vamos, a partir deste programa, sempre no canal Futebol Gaúcho, aqui no programa Futebol Gaúcho, trazer para você a atualização de como estão se preparando os times que a partir de março vão buscar vaga no acesso à elite do nosso futebol. E a repórter Júlia Goulart conversou com pelo menos 3 dirigentes que estarão disputando a partir de março a divisão de acesso do futebol gaúcho. O Futebol Gaúcho vai conversar agora com o presidente do Ipiranga de Erechim, Adilson Stankiewski. Isso mesmo? Acertei a pronúncia? Isso mesmo, Júlia. Corretíssimo. Vamos lá. Falando de Ipiranga de Erechim, infelizmente nesse ano na divisão de acesso de 2018, né? Agora na temporada que vem. Qual o planejamento para o Ipiranga? Acredito que seja voltar à elite já no primeiro ano, né? Entre os nossos objetivos para o ano que chega, para 2018, realmente está em voltar para a primeira divisão do futebol gaúcho, né? Se bem que essa segunda divisão é extremamente qualificada, a grande maioria das equipes já disputaram Série A, né? A gente diz que é uma Série A sem a dupla Grenal. Enfim, será um campeonato bastante difícil, mas a gente está pronto, né? Já estamos com a equipe praticamente pronta, treinador contratado, a pré-temporada já planejada. Então, vamos entrar forte para tentar buscar esse acesso, com todo o respeito às demais equipes, mas, obviamente, para buscar esse objetivo que seria o acesso. Mas também não esquecendo que nós temos o Campeonato Brasileiro da Série C para disputar. Também é um campeonato importante e o Ipiranga também está se preparando concomitantemente para atuar nas 2 competições. Pois é, a gente já iniciou os trabalhos de planejamento já no mês de novembro, né? Eu acho que é um ano ímpar para o Internacional de Santa Maria, já que tem mais pessoas envolvidas no clube e a gente está tentando trabalhar os departamentos de forma integralizada, né? Que sabe que a atividade fim, o futebol é o principal, mas a gente está procurando dar esse suporte para o futebol com os outros departamentos. É um trabalho inicial ainda, mas a gente acredita no potencial da cidade e da região. E o Internacional já vem fazendo um trabalho já de 4 a 5 anos em relação a isso, a tentar acertar suas contas, né, seus problemas com trabalhistas, enfim, e ajustar o clube para que ele possa seguir em frente. O Internacional de Santa Maria é conhecido por todo admirador do esporte como um dos grandes do Rio Grande do Sul. E aí eu te pergunto, será que em 2019 volta para a elite? Olha, Júlia, a competição ela é muito equilibrada, né? A gente sabe que, eu acredito até que esse ano vai ser a divisão de acesso mais equilibrada e estamos na briga. O Internacional está fazendo essa preparação em busca dessa vaga, mas a disputa é grande. Qual o planejamento da diretoria do Pelotas para a divisão de acesso de 2018? O Pelotas, através agora do presidente recém-possado, Gilmar Schneider, adotou um modelo diferente de trabalhar.
através de uma presença frequente, periódica, tanto do presidente com seus vice-presidentes. Vamos sentar, agora sim sabedores das datas de início da competição, da logística de viagem, saberemos como definir da melhor maneira possível data de apresentação, de pré-temporada, tudo isso que o torcedor também tem um anseio em saber. Brevemente, já nos próximos dias, deveremos estar divulgando. O Pelotas, como em qualquer competição que disputa, ele sempre entra muito forte, é um time de chegada. Se vai subir, não vai subir, não vamos medir esforços para fazer de tudo para que o Pelotas consiga o acesso, mas não tem como prometer nada agora. O que a gente pode prometer, afirmar que o Pelotas entra muito forte e entra para disputar acirradamente uma dessas duas vagas para a primeira divisão. Gabriel Ribeiro, vice-presidente do Pelotas, aqui no canal Futebol Gaúcho. Valeu, Júlia Goulart, trazendo, portanto, aí 3 dirigentes que vão estar disputando a partir de março a divisão de acesso do futebol gaúcho. Aliás, o futebol gaúcho que teve uma semana de disputa de Copa do Brasil. E a gente vai saber agora como os clubes representando o Rio Grande do Sul se portaram nessa primeira fase da Copa do Brasil. Destacando os resultados dos gaúchos na Copa do Brasil, na terça-feira o Caxias empatou no Centenário em 0-0 com o Atlético do Paraná e pela nova fórmula de disputa da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense acabou passando de fase. Na quarta-feira, o Boa Vista, jogando em Cascavel, empatou em 1-1 com o Internacional, portanto o Inter passa de fase na Copa do Brasil. Lá no Tocantins, o Inter Porto recebeu o Juventude, empatou em 0-0 em casa, portanto Juventude classificado. E no Cristo Rei, em São Leopoldo, o Aimoré fez um jogaço, ganhava por 1-0 grande parte da partida contra o Cuiabá, mas tomou a virada final de jogo, 2-1 para o Cuiabá em cima do Aimoré e o Cuiabá classificado. Na quinta-feira, o atual campeão gaúcho, Novo Hamburgo, fez um jogaço e ganhou por 2-1 do Paysandu, garantindo assim o Novo Hamburgo classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Portanto, Internacional, Juventude e Novo Hamburgo, os gaúchos classificados para a segunda fase da Copa do Brasil. O programa Futebol Gaúcho agora vai abordar uma matéria muito bacana que foi feita pela Júlia Goulart, conversando com uma pessoa que se preocupa com menores em estado de vulnerabilidade. Ele se preocupa em tirar aquele menor que está na rua e dar um norte para que ele possa ser um cidadão através do futebol. Vamos para a rua agora, a matéria com Júlia Goulart, entrevistando Lulinha, cara que ajuda muitas crianças a saírem da rua através do esporte. O futebol transforma vidas e hoje o Futebol Gaúcho vai mostrar de que forma o futebol faz para transformar as realidades de muitos meninos de categorias de base. Para isso, eu trouxe o Lulinha, que é ex-jogador do Internacional, do Ipiranga, tem passagem por muitos clubes do Futebol Gaúcho e tem uma escola de captação de atletas e de treinamento. Bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho, Lulinha. Boa tarde, Júlia. Boa tarde. É um prazer mesmo estar fazendo essa entrevista junto a vocês, né, da federação, nesse canal fechado, né? E passar algumas coisas, né, que às vezes a gente fica meio esquecido por alguns, né, porque faz tempo também que eu joguei no Internacional, hoje eu tenho 53 anos, e depois que eu parei de jogar profissional, eu fundei a minha escola em 98. E de lá para cá, muitos jogadores eu dei oportunidade, muitos eu tirei da rua, muitos meninos hoje também são doutores, são advogados, e graças a Deus eu tenho um conceito muito bom junto a esse pessoal de luta, né? Assim como também foi a luta de eu chegar a ser um profissional no Internacional e jogar mais 10 clubes dentro do Brasil. Tu tens tua carreira como ex-atleta, mas hoje a tua realidade é a escolinha. De que forma funciona a escolinha? Tu me contaste anteriormente que não recebe fundo externo, que né, os meninos acabam pagando uma mensalidade, mas coisa pouca, e a maioria desses meninos são meninos em vulnerabilidade social. Então eu quero que tu me conte um pouco do teu trabalho e de como surgiu a tua escolinha. Júlia, é uma coisa tão assim no meu sangue mesmo, já veio, né, do futebol. Quando eu parei cedo, parei com 34 anos, né, motivo de um acidente que eu tive no futebol mesmo. E aí eu coloquei minha cabeça e sempre tive um ponto de vista, assim, como eu cheguei no Internacional, eu poderia também continuar dando oportunidades. E graças a Deus eu fundei a minha escola, e a minha escola é um lado social, é uma sem fundos, né, sem fins lucrativos. A gente faz um trabalho aqui com os meninos na parte psicológica, na parte estrutural dele, né? Não é só futebol, a gente vai no fundo dos meninos, dos rapazes, entendeu? Colocando que tem que ter uma procedência de uma educação, de um nível, né?
para que eles possam chegar a ser um homem, um atleta, um doutor, alguma coisa, porque o futebol, volto a dizer, ele não é só a finalidade de formar o jogador. Aqui eu também trabalho na área social, então eu tenho que passar essas partes para os meninos. Então eu sempre me coloco nessa parte aí, que a vida, ela tem que a continuidade da vida da pessoa, de um grande jogador, parte da parte estrutural. Eu sempre coloco isso aí. Se tu for no jardim, nem sempre tu vai colher flores. Um dia tu vai pegar alguma florzinha que vai ter um espinho. É a vida. Agora, não dá bola para isso aí. Vai lá e colhe. Como é que tu colhe uma flor e põe na tua sala e olha para ela e agua ela. Esse é meu recado que eu dou para a vida no futebol. Tá aí, Lulinha, idealizador da escola Lula Juventus, aqui no Futebol Gaúcho. E com essa matéria muito legal da Júlia Goulart, nós encerramos o programa Futebol Gaúcho desta terça-feira. Lembrando, toda terça-feira, 7h30 da noite, além de todas as nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, você também nos assiste pelo canal 6 da NET, programa Futebol Gaúcho. Hoje, eu até vou sair aqui do enquadramento na finalização, nós apresentamos o programa direto aqui da sede da Federação Gaúcha de Futebol, justamente na galeria dos ex-presidentes da Federação Gaúcha de Futebol. Então, a partir dos próximos programas, sempre num ambiente diferente e contando com a sua audiência. Toda terça-feira, 7h30 da noite, além de todas as plataformas digitais do canal Futebol Gaúcho, também pelo canal 6 da NET. Até mais, canal Futebol Gaúcho, com o programa Futebol Gaúcho, que sempre trata o futebol praticado no Rio Grande do Sul com muita categoria. Até mais, tchau!